Estamos aqui com a professora de História, Ana Lúcia Pucciarelli, que vai desvendar o porquê 9 de julho é feriado. Muitas pessoas têm essa dúvida do que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. E quem vai dar essa aula para a gente hoje é ela. Então, a Revolução Constitucionalista, ela é tradicionalmente chamada pela história de revolução, mas ela pode ser entendida como uma revolta ou como uma guerra. Inclusive, revolução não é o que foi o fato, na verdade, porque não foi uma mudança política, social, né? Não foi uma mudança de estrutura, portanto, não é uma revolução. Mas como tradicionalmente a gente chama de revolução, ficou esse nome. Ela, na verdade, é um movimento, né, no estado de São Paulo que envolve desde as elites até a classe popular, que luta contra o governo provisório do Getúlio Vargas e queria que esse governo, que havia entrado provisoriamente em 1930 e havia prometido uma nova Constituição, e até 1932 isso não havia ocorrido. Então, São Paulo se mobiliza pedindo essa nova Constituição. Isso só vai ser conseguido em 1934, quando realmente é aprovada uma nova Constituição no Brasil. Por que o Sul e Minas, que era possivelmente adeririam a essa revolução junto com São Paulo, depois não aderiram? Porque não se mobilizaram, né? Não tem uma explicação assim. Havia uma elite que era que defendia a participação, mas acabaram não conseguindo a mobilização que São Paulo conseguiu. Agora, São Paulo, ela teve o começo, a morte desses jovens, ela acabou mobilizando não só a elite política interessada, mas toda a população, né? Porque um deles tinha 15 anos, se eu não me engano, o Drauzio, era menino novo. Então, assim, estavam na passeata, foram mortos, e isso estendeu-se a todas as camadas sociais, que viram nessa oportunidade de se manifestar contrário à Força Federal. E como que foi essa luta? Foi entre estados? Foi uma união de estados? Como é que foi essa luta até eles conseguirem chegar onde eles queriam? Bom, ela começa em São Paulo. Esse movimento começa dia 23 de maio, né, numa passeata no movimento. É nesse movimento, no centro de São Paulo, Rua Itapetininga, ali, que 4 jovens são mortos pelas forças federais, que dá a sigla MMDC, Miragaia, Miranda, Drauzio e Camargo. E dizem que tem mais um também, Alvarenga, né, que poderia ser acrescido a sigla. E essa população de São Paulo, ela estava lutando contra o interventor, que era nomeado pelo Getúlio Vargas e colocado no lugar do governador. Atualmente governador, antigamente chamava presidente. O governador era um interventor nomeado pelo Getúlio, e São Paulo se revolta contra esse interventor, contra o poder centralizado na mão de Getúlio, e pede essa nova Constituição, porque Getúlio assume o poder provisoriamente em 30, prometendo fazer uma nova Constituição. A Constituição que a gente usava na época é a primeira Constituição da República, que é de 1891. Portanto, nesse momento, o país já havia mudado e era necessária uma nova Constituição que vai sair só em 1934. Não tem uma explicação assim. Havia uma elite que defendia a participação, mas acabaram não conseguindo a mobilização que São Paulo conseguiu. Agora, São Paulo, ela teve o começo, a morte desses jovens, ela acabou mobilizando não só a elite política interessada, mas toda a população, né? Porque um deles tinha 15 anos, se eu não me engano, o Drauzio, era menino novo. Então, assim, estavam na passeata, foram mortos, e isso estendeu-se a todas as camadas sociais, que viram nessa oportunidade de se manifestar contrário à Força Federal. E qual a representatividade desse movimento a cidade de Mococa tem?
Bom, Mococa, ela está na fronteira de Minas. Então, como você havia perguntado, né, é um movimento que vai ser São Paulo contra as forças federais. São Paulo tinha um compromisso de que Minas e o Rio Grande do Sul entraria também nessa revolta, mas isso não vai acontecer. Então, como nós estamos aqui na fronteira, essas forças federais vieram até a fronteira lutar contra São Paulo. Então, há resquício aqui em algumas fazendas, né, daquilo que foi uma trincheira de cápsula usada. Pelo que eu sei, a escola industrial, que na época tinha corte e costura, ali foi feita fardas para os soldados constitucionalistas de São Paulo. Algumas fábricas do interior de São Paulo produziram capacetes, né? Então, São Paulo se mobilizou contra as forças federais. E aí, então, São Paulo basicamente conseguiu sozinho mudar a Constituição, em que o país inteiro teve sucesso e teve mudança na Constituição, foi para o país inteiro. Sim e não, porque em 32, realmente, São Paulo foi derrotado, né? As forças federais acabaram tomando e o interventor do Estado foi mudado para um civil. Então, essa foi uma conquista. Mas a nova Constituição só foi feita 2 anos depois. Então, assim, Getúlio Vargas, a impressão que dá olha, acalma, né? Venceu São Paulo e fala, agora eu vou fazer a Constituição. Então, não imediatamente a gente teve essa vitória, porque a gente foi sufocado pelas forças federais. Mas em 34 sai a nova Constituição, que garante tanto o voto feminino, né, garante onde vai ser editada a CLT, as leis trabalhistas. Então, isso vai surgir em 34, mas esse movimento ele é importante para a história de São Paulo, para a gente perceber o protagonismo desse estado, né? Um estado que se industrializou primeiro, que cresceu bastante e se considerava desde o final do século XIX a locomotiva do país. Então, é uma reação desse estado que era considerado assim um estado avançado dentro do país, né? E depois vai conquistar, sim, a nova Constituição. E por que foi instituído feriado tantos anos depois? Porque a história, ela nem sempre, imediatamente é validado esse evento, né? Porque se você pensar, as pessoas de 32, 33, elas amargaram essa derrota, né? Desses 3 meses que durou a guerra, porque a guerra começa em 9 de julho e vai até em outubro, meios de outubro, não dá 90 dias de guerra, porque o feriado é instituído pelos políticos. Então, só tempos depois, houve na Câmara dos Deputados, né, estadual, que decidiu-se por essa comemoração. Então, depois dessa aula de história, espero que todos em casa tenham entendido o porquê da Revolução Constitucionalista de 32 ser feriado, a representatividade do Estado de São Paulo nessa luta. Afinal de contas, foram as forças paulistas que, mesmo que tenham tido a derrota das forças federais, a princípio conseguiram o que era esperado, né? Exatamente. Eu acho que nós paulistas, claro, a gente faz parte do país, mas nesse momento, olhando a história do início do século XX, né, entre 20 e 30, a gente tem que entender que São Paulo era realmente um protagonista. Era o estado mais forte, era um estado que pedia uma maior participação, porque 30 havia sido fechado o ciclo da política do café com leite. Então, São Paulo mostra o seu protagonismo nessa Revolução de 32. Então, é importante a gente saber, como paulista e como brasileiro também, que nem sempre os governos federais foram completamente aceitos. E nesse momento, aqui em São Paulo, a gente vai se mobilizar por uma questão que depois vai beneficiar o país todo, que é uma nova Constituição. Professora, muito obrigada por essa aula. Espero que todos em casa tenham entendido. Eu vou sair daqui com um conteúdo maior, porque eu também não tinha muito conhecimento. Obrigado. Disponha. Quando vocês tiverem necessidade, estou aqui. Carolina Carvalho para o Jornal da Direta.